Olá, esse é o Direito e Design, o podcast de Legal Design. E hoje eu estou aqui com o Felipe Kister, que é advogado, formado em Relações Internacionais, diretor de projetos na Kister Machado e sócio da Voa Legal. Ele tem uma formação super diversa, vai contar já para vocês tudo que ele faz, como é que ele mistura essas coisas, porque a gente vai falar hoje de experiência do cliente e de metodologias ágeis. Bem-vindo, Felipe. Finalmente, né, meu amigo? Finalmente, depois de alguns anos de pandemia aí, a gente conseguiu se encontrar, Conseguiu, né? A gente já fez alguns projetos juntos, já trabalha juntos. Felipe é curitibano também. Sim. E hoje ele está aqui para dividir essa questão da experiência do cliente e tantas outras histórias e experiências que ele tem trabalhando, então, como advogado. Muito bem, Felipe. Conta pra gente aí toda essa tua formação diversa, essa tua caminhada e até como é que o design entrou na tua vida. Legal, Ana. Bom, primeiramente, acho que começa lá atrás, né? Quando eu comecei minha vida acadêmica em Relações Internacionais e eu devo muito a esse curso porque é onde eu aprendi a trabalhar com projeto. Então, tanto no meu estágio, que eu tive um estágio muito interessante na área de negócios internacionais aqui na Companhia de Urbanização de Curitiba, trabalhava com o desenvolvimento e gestão de projetos com diversos stakeholders. Então, me apaixonei ali nesse tema, né? Isso já faz aí quase 10 anos. E a minha formação acadêmica me permitiu também trabalhar com esse poder de síntese de ideias em projetos, em ações. Logo depois que eu terminei a faculdade de Relações Internacionais, eu comecei a fazer Direito e fui para o escritório da advocacia, o Kister Machado, um escritório aí da minha família, trabalho já há 15 anos lá e desde então eu comecei a percorrer diversas áreas do negócio e sempre com esse viés assim de trabalhar dentro do negócio. Eu sou formado em Direito, sou advogado, mas advogo propriamente em poucos projetos, mais na consultoria, e a minha área mesmo é o business, essa parte de gestão estratégica, gestão de projetos. E foi mais ou menos assim em 2012, quando eu tive o primeiro contato com uma abordagem que transformou minha vida, que é o Lean Management, né? A gestão enxuta, a gestão Lean. Ela fez com que isso me abrisse algumas portas. Eu fiz um estágio numa empresa na Dinamarca, isso em 2012, e em 2014 eu voltei para a Dinamarca já com um viés um pouco diferente do design, né? Então, passei ali pela Escola de Inovação do Chaos Pilots, que fica na Dinamarca. Que é o máximo, né, é muito gente? Legal. Pesquisem, se vocês não sabem o que é Chaos Pilot, né? Sim. É maravilhosa. Caos com K, né? Caos com K. É uma escola de inovação e de negócios, não só sociais, mas negócios de uma maneira geral. E o mote deles é que você passa, né, 3, 4 anos ali de formação integral e você sai com uma solução para algum problema do mundo, seja por meio de um empreendimento. E acho que a abordagem principal do Chaos, por mais que eu tenha feito um curso curto, eu já tinha tido essa experiência na Dinamarca e os dinamarqueses são muito conhecidos pela forma de solucionar os problemas, né? Não só os problemas sociais, problemas econômicos. O empreendedorismo é muito forte lá, então foi uma bagagem muito interessante que abriu uma porta para mim em relação ao design. Isso foi em 2014. E o curso que eu fui fazer lá é um curso de design de espaços de aprendizagem. Tá? Então é basicamente assim, como que você estrutura processos de conhecimento, conteúdo, programas de aprendizagem, seja na escola, seja na tua organização, na tua empresa, e faz com que as pessoas aprendam e reproduzam esse conhecimento através do design. Então é uma escola em que o design é o pilar central e isso me modificou também, né? Porque eu aprendi muita coisa e de lá para cá eu acho que o design ele entrou com força na minha vida. Hoje sou casado com uma designer, tenho Júlia, né? Maravilhosa. Tenho muitos amigos e a gente conversa bastante, e não só amigos da área de design gráfico, de design de produto, como design de serviços, UI, UX. Então eu estou sempre percorrendo esse ambiente e isso é muito legal, né? Hoje no escritório, qual que é a minha função, né? Misturando todos esses saberes, né, de relações internacionais, muita parte de projetos, o Lean, a gestão Lean, que eu acho que daí a gente vai casar aqui com agilidade, né? O Lean tem tudo a ver com agilidade, eu vou explicar daqui a pouco para quem ainda não conhece essa abordagem. E o design ele faz parte da minha forma de
desenvolver estratégias e gerenciar projetos. Então, hoje eu, como diretor de projetos no escritório, um escritório grande, né? A gente tem mais de 130 pessoas trabalhando com a gente, então são muitas áreas de negócio. A minha função é dar apoio para o negócio desenrolar a estratégia no dia a dia, seja através de serviços, seja através de projetos. Então é mais ou menos essa pegada aí que eu trabalho, é bem multidisciplinar. E o design, como eu disse, né? Tanto a gestão Lean quanto o design são pilares fundamentais aí para desenrolar esse meu trabalho. E tenho também, sou sócio da minha empresa, né, que é a Voa Legal, uma empresa que eu tenho já aí há 8 anos, presto consultoria para escritórios de advocacia, já prestei para diversos escritórios de advocacia, seja informações, workshops, facilitações, projetos, cursos. Então eu tenho uma gama bem diversa, mas sempre assim com o viés do design estratégico, design de negócios, na modelagem do negócios para escritórios de advocacia, design de serviços, né? Então, todos esses temas a gente vai aprofundar um pouco melhor aí para explicar para o pessoal também o que Fica tranquilo, ele já vai desenrolar todas essas palavras, que aqui não tem sopa de letrinha, né, Felipe? Né, a gente é do mesmo time aqui, não tem linguagem difícil em inglês, não tem sopa de letrinha, né? E não tem nada que o advogado profissional do direito também não possa fazer, né? Com certeza. Não dá para achar que isso é uma coisa inacessível, né? O design, muito pelo contrário, ele é para tornar as coisas mais acessíveis. Tanto do ponto de vista de educação, de organização, de serviços, de interfaces, né? Que é a área que você trabalha, experiência, a gente tem que sempre pensar como design como solucionador de problemas. Felipe, dentro dessa perspectiva de design de negócios e serviços jurídicos e metodologias ágeis, eu queria que você falasse um pouquinho mais e explicasse até para as pessoas que nunca ouviram falar desse assunto. Então, o que é design de negócios e serviços, primeiro, e depois, o que são, afinal, as metodologias ágeis? Legal. Eu vou inverter. Eu vou começar falando sobre métodos ágeis, porque é onde a minha história ela se conecta um pouco mais com por onde eu comecei, né? Como eu te falei, meu primeiro contato com o Lean foi em 2012. Eu tive essa experiência muito bacana de vivenciar na prática não só o Lean da indústria, como o Lean de serviços, e eu vou contar aqui um pouco para quem não conhece o que é. Então, a gestão Lean, gestão enxuta, ela nasce lá no pós-guerra no Japão. Nasce dentro da Toyota, né, que é o sistema Toyota de produção. Apesar de ser algo bem mecanicista industrial, é uma filosofia, como toda filosofia japonesa, ela tem muito significado e muita sutileza. Então, eu me apaixonei, sou apaixonado pelos processos japoneses, né, por tudo que envolve a cultura japonesa. E a gestão enxuta, ela traz consigo uma forma muito especial de ver como as coisas funcionam no dia a dia da empresa. Apesar de ela ter nascido na indústria, logo depois, né, ali na década de 70, 80, ela já começa a ser incorporada para a área de serviços, o Lean Enterprise, né, que é o Lean para a área de serviços e empresas. E o Lean, ele basicamente, ele tem por trás um viés que é o sistema puxado de produção. Em vez de você empurrar a produção, e aqui a gente está pensando como serviços, negócios, interface, relacionamentos, entregas, né, de uma maneira geral no dia a dia com os teus clientes, com o teu pessoal interno, em vez de você empurrar, você puxa. É como se você tivesse a rédea do cavalo e cada movimento ele consegue ser, não é controlado exatamente, muito embora a gestão enxuta trabalhe muito com controle, o objetivo aqui é você ter previsibilidade, ter assertividade e o foco principal é melhoria contínua. Então todo esse papo de gestão de qualidade, melhoria contínua, ele nasce na filosofia Lean no pós-guerra. E é uma coisa muito interessante, eu me interessei logo de início, porque dentro do meu trabalho, eu trabalho com várias áreas do negócio, eu via que desperdícios, retrabalhos, processos defeituosos, tudo isso somado no final do dia dizem respeito a uma grande falha organizacional normalmente, né? Então, o Lean ele vai trabalhar com diversas ferramentas, diversas abordagens. Eu vou contar um pouquinho para vocês depois ali sobre algumas metodologias que podem ser incorporadas de fato pelos serviços jurídicos, negócios jurídicos. Mas só para vocês terem uma ideia, o Kanban, por exemplo, né, que hoje em dia é tão conhecido junto com o Scrum,
ele nasce no Lean, né? Porque ele nasce num chão de fábrica justamente para você ter gestão visual das tarefas. Então, essa sutileza, essa simplicidade que a gestão enxuta traz, isso também fez com que eu percebesse que as organizações elas têm funcionamentos muito parecidos, seja quando o tema é definição de processos ou indefinição de processos, assertividade desses processos, né? Então, toda essa estrutura organizacional ela está muito ligada à maneira como a gestão enxuta ela entende como resolver os problemas no dia a dia, tá? Falado então um pouco sobre gestão enxuta, né? O design, que é um design que eu acabei seguindo, como eu falei para vocês, eu, enfim, tive algumas especializações tanto em design de serviços como em design estratégico, design thinking, tudo isso está dentro de um mesmo bolo, né? É uma sopa de letrinhas, mas a gente sabe que tanto UI, UX, legal design, eles estão dentro de um mesmo contexto. É um jeito de pensar e de fazer as coisas. É um jeito de pensar, é uma abordagem de resolução de problemas. Então, muitas vezes as pessoas falam, o design ele é uma ferramenta, ele é um processo. Não é só isso. Não gosto da palavra ferramenta nem um pouco, porque é muito mais do que isso. Sim. Né? A ferramenta é um negocinho que você pega. Quando você tem o pensamento, a abordagem, aquilo vem em cima, né, para baixo. Então, é bem isso. E eu vejo o design, não só o design thinking, mas o design de negócios como um grande catalisador de soluções. Então, você consegue, dentro do teu processo organizacional, dependendo do tipo de treinamento que você tem, do tipo de equipe que você tem, isso vai depender muito de lugar para lugar, né? Tem gente que tem uma mentalidade um pouco mais rígida, tem organizações que já estão um pouco mais preparadas para incorporar esse tipo de abordagem e aplicar no dia a dia. Para mim, hoje, como gestor de projetos, né, e trabalhando aí basicamente na estratégia do dia a dia do negócio, eu uso o design de uma maneira integrada. Não é apenas na interface, nos documentos jurídicos, na experiência do cliente. Eu tento utilizar o design como um pilar central que me guia na resolução de problemas. Então, aquele negócio do design thinking, né, que primeiro você tem que criar uma empatia, depois você tem que identificar o problema, o desafio, propor soluções, prototipar, teste. Tudo isso, apesar de muitas vezes parecer algo abstrato, isso está incorporado dentro do meu método de pensar no dia a dia os desafios do escritório. Então, eu sempre penso nessas camadas. É óbvio que a gente não é tão literal assim na resolução dos problemas. As pessoas acham que você tem que colocar tem uma coisa engraçada, né, do design thinking. As pessoas acham que a gente segue isso, assim, mas você está fazendo um negócio, você dá uma pesquisada, você entende, você faz uma entrevista, você vai pelo que você já sabe, daí você já está prototipando. Aí você está prototipando, você volta às vezes. Com certeza. Né? Aí você volta, daí você vai e pula uma fase. Mas a mentalidade do design, a abordagem, ela tá ali o tempo todo. Só que você não precisa fazer assim, né? Certinho, né? Tipo sprint, assim, agora vamos fazer hoje, né? Não é assim que funciona, porque a vida não é assim, né? E você que está em gestão de projeto dentro do escritório, sabe melhor que tudo. Você está ali no olho do furacão, tem que fazer. Só que depois que você se acostuma, começa a tocar meio de ouvido, você pega um negócio aqui e coloca... Eu acho que é meio parecido com cozinhar, sabe? Meio na intuição, né? Bota mais um pouquinho disso, tá faltando aquele outro, tá bom, experimenta, não. Sim, com Fulano, certeza. vem cá, o que você acha disso? Não tá rolando, né? E a coisa... É muito legal você trazer essa questão de que, primeiro, não é uma ferramenta, porque ele tá lá em cima, né? Gerindo tudo. E de que não é tão sequencial, assim, né? Tem até uma imagem que demonstra, né, como que o duplo diamante, que também assim, é uma ferramenta / abordagem do design de serviço e do design thinking também, como que seria na teoria, né, que ele é convergente, divergente e ele se torna um duplo diamante, que são dois hexágonos, né? Mas não é assim. Não, porque a vida é caótica, como você bem disse, se você está com um problema, né, enfim, no teu escritório, um problema complexo, você não vai conseguir ter exatamente uma resolução sequencial e direta. Muitas vezes isso vai divergir, convergir e voltar porque as premissas de trabalho elas são diferentes e você... É hipercomplexidade, né? A gente está num cenário humano
organizacional completamente volátil, em que as premissas de trabalho muitas vezes mudam. Eu acho que o design ele vem assim para você criar como se fosse um guia racional e também filosófico, porque tem muito a ver com a colaboração, tem muito a ver com a prototipação, todos esses elementos que eu acho que faltam muito nas organizações hoje em dia, né? Então, o fato de se trabalhar em silos, por exemplo, ele já é uma própria antítese do que o design prega, né? Então, você conseguir interagir, permear outras áreas, permear outros conhecimentos, o próprio design sprint, né, que eu vou contar ali um pouco depois para frente, como que é a formatação disso, tem que ser multidisciplinar, tem que ser visões multidisciplinares, porque é isso que vai fazer com que a solução do problema também seja mais completa. E dentro do design, daí respondendo a pergunta, bom, eu particularmente, assim, já experimentei alguns tipos de design. Como eu falei, fui para a área de design de espaços de aprendizagem, que é algo assim que foi fundamental também para eu entender como modular o conhecimento, como modular o conteúdo, que pode ser expresso numa cartilha, num mapeamento de processos, numa forma uma forma de transmitir o conhecimento dentro da organização, para a tua própria equipe, né? Para a nossa própria equipe, para a governança, para as lideranças, enfim. Então, como é que você vai instituir de fato o processo e como que esse processo ele vai circular dentro da organização de uma maneira efetiva? Isso tem muito a ver com design de experiência, design de serviços, que normalmente as pessoas acham que design de serviços é apenas para clientes. Não, design de serviços é para a tua organização também. Quando você cria uma interface lá onde as pessoas vão consumir um serviço interno, isso também é um design de serviços, né? Aí eu tenho aqui, por exemplo, o design de negócios sociais, que foi algo que eu também experimentei. Tive uma experiência muito bacana, uma formação continuada de 6 meses numa plataforma que chama Intento. Ali eu acelerei um projeto que é uma casa colaborativa que eu deixei aberta aqui em Curitiba de 2015 a 2017. Essa casa colaborativa ela era totalmente aberta, qualquer pessoa poderia entrar e usar a casa e pagar o quanto quisesse, né? Isso há 5 anos, a casa foi fechada. Bem no auge da economia colaborativa. Exato, então ali foi também um processo onde a gente utilizou muito design para formatar a organização mesmo, o tipo de organização, o tipo de linguagem, o tipo de colaboração, o tipo de negócio. Então a gente tinha designers lá, a gente tinha arquitetos, a gente tinha artistas. Foi muito legal e isso também me deu uma base bem bacana de como lidar com os diversos tipos de desafio, o design educacional também, né? E aí, mais recentemente, indo um pouco mais para o ambiente corporativo, o design de serviços, que assim, eu me apaixonei também, isso já faz aí há uns 5 anos que eu estou estudando e me aprofundando, porque o design de serviços, apesar de ele ser uma ramificação do design clássico, design tradicional e o design thinking, né, que é uma abordagem que mistura, ele é muito necessário. Por quê? Porque ele é estratégico. Então, vamos colocar aqui dentro do recorte do escritório da advocacia. Ele é estratégico na identificação de oportunidades de negócio, no desenho, na modelagem de serviços efetivamente, ou seja, eu tenho uma oportunidade lá na área de relações governamentais. O que é que eu vou oferecer para o mercado? Qual é o meu diferencial? Né? Qual que é a dor que eu resolvo para esse mercado e como é que eu vou formatar o meu serviço ou o meu produto de modo que as pessoas consumam, né? Então está muito relacionado com a parte estratégica do negócio, né? A parte econômica, financeira também. E design de experiência, design de interface, que eu acho que é algo que a gente conversa bastante, né? Seja por documentos jurídicos, interfaces, agora com o surgimento do legal design, né? Que ele vem também para dar uma formatada em determinados caminhos, mas é algo que a gente já tem feito, né? Há bastante tempo e pensado também em como resolver problemas. Eu acho que o direito ele tem muito que aprender com o design. Não só com o legal design, mas com o design de uma maneira geral, né? Na verdade, assim, eu chamo de legal design todos esses designs, né? Porque se você pisar numa faculdade de design, numa pós-graduação em design ponto, né? O que é o design? Você tem tudo lá dentro, né, hoje em dia. Sim. Você tem serviço, você tem experiência, você tem sistêmico, você tem tudo, né? Então, algumas pessoas, elas reduzem legal design para visual law, para interface, e não é. É você pegar essa abordagem, né? Olhar para o que você precisa resolver, para o que você tem ali e dizer, tá, o que no design vai me ajudar aqui, né? O que me ajuda? Que é exatamente isso que você começou falando agora, né? De todos esses, né?
E de tudo isso que está mais em alta aí pelo mundo é design de serviço hoje em dia. Sim. Porque é a economia que a gente vive, né? E depois a interação, a interface, o visual vai entrar aí para uma camada, pra né? preencher, Para né? preencher o que precisa, né? Ah, precisa de comunicação aqui, visual, então tá bom, pronto, é isso. Treinamento, pum, vem para cá. Então, é muito legal a gente estar falando dessa questão da abordagem e das pessoas enxergarem, né, essa tua experiência, essa tua vivência que vem lá de trás, né, juntando essas pontas, né, então trabalhando na Urbis, né, indo para Kels Pilot, vendo espaços de aprendizado. Então, como que você vai juntando tudo isso, né, e um escritório, como você tá, é um mundo, né? Sim. Você tem de tudo ali dentro, em termos de necessidade, né? Para cliente interno, para cliente externo, para documento, para contencioso, para consultivo. Então, você usa tudo isso, né? As pessoas pensam assim, mas o que isso tem a ver, né? Relações internacionais, trabalhou em agência de urbanismo, você consegue usar tudo. É bem difuso, né? Como eu falei, assim, acho que esses dois pilares, tanto a gestão enxuta, porque a gestão enxuta ela me dá o racional também do ponto de vista prático, né? Gestão visual, gestão de projetos, a questão dos processos, né? E da identificação de processos defeituosos, da otimização de processos, toda essa parte de qualidade que a gestão enxuta e agilidade colado, né? Porque eu acabei não falando sobre isso, porque é um pouco mais a minha praia, a gestão enxuta, mas também recentemente tenho mergulhado dentro do universo das metodologias ágeis, né? Tanto do Scrum, a gente já rodou o projeto em Scrum no escritório, mas não é todo projeto, porque é algo que eu também, assim, eu não tenho necessariamente uma estrutura para gerenciar todos os projetos do escritório em Scrum e eu também não vejo necessidade. Eu não vejo necessidade de rodar Scrum em projetos de contencioso. Por quê? Porque eu tenho um processo bem definido ali interno que funciona. Agora, projetos de consultoria, projetos de tecnologia, em que o escopo tem que ser muito bem definido, a previsibilidade das entregas também tem que ser assertiva, e a gente rodar em sprints, né? Depois eu vou contar um pouco para quem ainda não sabe, né, como que funciona isso, faz sentido. Mas, de uma maneira geral, a minha lógica é justamente usar esses conhecimentos de uma maneira difusa, e o legal é que tanto o design thinking, design de serviços, design estratégico de negócio, o Lean, a agilidade, eles têm um ponto em comum, que é o foco na geração de valor para as pessoas e para o cliente. No caso do Lean, um pouco mais para o cliente, mas o respeito pelas pessoas e a geração de valor para as pessoas são premissas aí comum. Não é só para bonito, né? Não é só para bonito. E é o que você falou. Dentro do escritório de advocacia, a gente está lidando com diversos desafios diários, carteiras, contratos, relações internas, né? Processos organizacionais. E quando a gente vê, tudo é um problema. Do ponto de vista até positivo, né? Problema como problema que tem solução. Então, se você tem lá um processo defeituoso, um processo de comunicação interna, uma interface de serviços em que as pessoas não estão gostando, não está funcionando. Eu dou um exemplo aqui, né? A gente tem um sistema onde todos os documentos do escritório estão numa interface digital. Qual é a dor que aquilo resolve para as pessoas dentro do escritório? E a gente pode pensar em outros desafios, né? Qual é a dor que eu estou resolvendo para o meu cliente quando eu entrego um parecer, por exemplo, super extenso, super prolixo. Então, todas essas questões elas estão muito envolvidas no dia a dia do negócio, e como eu falei para você, eu como diretor de projetos, eu me vejo assim com inúmeros desafios, a maioria das coisas estão pegando fogo e a gente tem que tentar apagar o incêndio, e óbvio, pensar de maneira estratégica, de maneira sistêmica, de maneira estruturada, para não só apagar incêndio, mas também prevenir os incêndios futuros. Então, é uma visão, né, sistêmica, multidisciplinar, que trabalha muito com as pessoas e sempre com esse viés de qual é o problema que eu estou resolvendo para as pessoas, não só para mim, né? Deixa eu te perguntar um negócio. O que seria um caso clássico aonde não sei, o Lean, o Scrum, poderia fazer a diferença dentro de um escritório de advocacia? Você consegue pensar num exemplo assim, para as pessoas visualizarem assim nos seus escritórios? Por exemplo, assim, o Lean, um drive muito forte dele é a otimização e a melhoria da qualidade dos processos, né? Então,
Uma coisa que eu vejo que é muito comum, não só em escritórios de advocacia, mas em organizações assim, é você não ter claro como que é o funcionamento da tua organização. Mapeamento de processos é uma ferramenta clássica do Lean, tá? E as pessoas normalmente não usam. Por quê? Porque é mais ou menos quando você vai fazer um bolo. Você não consegue ter o bolo invertendo a ordem dos ingredientes ou a ordem das coisas. Então, o mapeamento de processo ele é mais ou menos a mesma coisa. E a gestão de projetos também. Você tem que começar no começo, ir para o meio e ir para o fim. Então, você tem que ter esse racional temporal também de como que as coisas acontecem na sequência. Quando você evidencia as coisas de uma maneira sequencial, ou seja, realmente primeiro vem o ovo, depois vem a farinha, depois vem misturar tudo e depois colocar no forno, você também consegue ver como melhorar esse processo. E a gestão Lean, a gestão estratégica de uma maneira geral, ela tem uma frase, né? Se você não vê, você não consegue resolver. A gestão visual, mapeamento de processo, o Kanban, são ferramentas muito básicas que as pessoas normalmente não usam, as organizações não usam, os escritórios de advocacia ou usam apenas na área de consultoria. E quando a gente vê os projetos, os processos, eles estão soltos. Por quê? Porque você não tem uma forma de gerenciar isso no dia a dia. O Scrum, em específico, eu assim, vejo que tem muita gente que fala assim, não, tem que rodar. A partir de agora, assim que você aprendeu o Scrum, você tem que rodar tudo em Scrum. Eu, particularmente, não tenho essa visão. Como eu falei para você, eu acho que o Scrum ele funciona muito em determinados tipos de projeto, mas essa é uma visão minha, tá? Porque a gente tem determinadas estruturas dentro do escritório que, se você implementa o Scrum ele é um framework de gestão ágil de projetos, gestão incremental, ou seja, você trabalha com as sprints, você define o backlog, né? O backlog é a lista de coisas que você tem que fazer. Isso é uma coisa que a gente vê no Kanban também. Se você faz uma gestão visual de projetos pelo Kanban bem feita, você consegue colocar o backlog ali, você consegue colocar as sprints. Eu acho que para projetos complexos e projetos de consultoria, em que você tem um fim, em que você consegue enxergar as premissas, projetos de tecnologia, desenvolvimento de automações, tudo que envolve outras equipes e que são mais complexos, eu acho que rodar pelo Scrum faz muito sentido. Porque você consegue ter previsibilidade, você consegue, de fato, empurrar as sprints e ter os retornos desejados. Mas eu também acho assim que quando a gente fala em métodos ágeis, as pessoas elas acham que é um pacote, do tipo assim, eu tenho aqui uma caixinha e eu vou sair aplicando. Mas não é bem assim, né? Como tudo, como o próprio design, passa muito pela aprendizagem. Então, assim, o que é que eu preciso dentro da minha estrutura? Às vezes você é um escritório pequeno e que o processo é tão azeitado, tão redondo, que você vai precisar de poucas correções, né? E dependendo da tua estrutura organizacional, você realmente está perdido, você tem processo que não é bem definido, você tem desperdício acontecendo na tua operação. Então, são N tipo de projetos, né? Eu sempre trago também um exemplo de faturamento, né? Os escritórios de advocacia têm um problema muito forte com o faturamento. Por quê? Porque não é só enviar a cobrança, é todo o processo antes. Então, como que você define premissas do momento em que a oportunidade apareceu no escritório, como que você mapeia isso e como que você controla a vida útil desse contrato de maneira que exista de fato uma previsibilidade. Então é o tipo clássico de desperdício que acontece. E quando a gente vê, assim, o Lean ele trabalha muito com, imagine uma parede que está cheia de vazamentinho e você vai meio que colocando esparadrapos ali naquele vazamento e você vai trabalhando com pequenos vazamentos que também quando você olha de trás, você fala, caramba, isso faz parte de uma estrutura muito maior e aí eu consigo trabalhar no racional da essência, né, do que tá causando esse problema, né, dentro da organização. Às vezes é um problema extremamente hierarquizado, ou seja, você tem chefinho mandando e a informação não chega para baixo ou para o lado. Então, assim, são N formas de identificar problemas e soluções que, novamente, não existe aqui um pacote completo para a área jurídica do tipo, consuma aqui que você vai ter... Eu vejo assim que às vezes as pessoas veem todas essas, né, metodologias, ferramentas, e aí querem usar muito no passo a passo, assim, engessadão, né? Não, agora eu aprendi esse negócio, então isso aqui eu vou fazer aquilo.
né? E não é assim, Sim, né? com certeza. E à medida que a gente vai tendo prática e vai tendo, né, cada vez mais experiência, né, como no teu caso, aplicando, você consegue pegar o que tem de melhor e entender, identificar, não, aqui eu vou fazer desse jeito, aqui eu vou usar essa, né, essa aqui. Acho que uma coisa que é fundamental, assim, que as pessoas, né, escritórios, enfim, elas tendem a perguntar é como é que eu aplico isso, né? E eu acho que, novamente, tem que olhar para dentro, tem que ver como que é a tua cultura organizacional e como que está estruturada a tua governança. Então, a gente conversa bastante sobre isso, né? As estruturas de poder na advocacia são muito rígidas. Tanto em escritórios da advocacia, você vai ver lá aquela configuração do sócio, daí do gestor, do coordenador. Eu brinco que é o sócio, o mais ou menos sócio, o menos sócio, o não sócio, mas todo mundo quer sócio. Né? Todo mundo tentando a vida inteira querer ser sócio. E eu acho que essa estrutura, ela é particularmente uma estrutura que ela tá se esvaindo, porque ela não funciona mais, né? Para os desafios que nós temos hoje em dia. Então, quando a gente fala em agilidade, em design organizacional, design de negócios, seja lá qual for a ramificação que você vai aplicar, porque existe uma gama muito grande, né, de possibilidades, a gente tem que pensar antes onde que a gente está inserido, né? Como que é a cultura desse lugar e principalmente como que está à disposição das lideranças, daí eu falo, né, desses sócios, dessas governanças aí estruturadas na advocacia. Existe de fato interesse? No Lean tem um ditado que fala o seguinte, é muito fácil você implementar processos Lean, o difícil é você manter. E acho que é com tudo assim, né, Ana? É muito fácil você começar pensando na experiência dos teus clientes e o difícil é de fato você manter isso no dia a dia. Por quê? Porque para manter você tem que ter pessoas orientadas para esse tipo de propósito. E para você ter pessoas orientadas, você tem que ter uma estrutura organizacional pensada para isso. Que ajude, né? Que ajude. Daí eu trago aqui também uma referência bacana, que é a questão das organizações caóticas, né? O que é isso? Dentro de essa é uma abordagem também de leitura organizacional. Você normalmente tem estruturas caóticas e estruturas organizacionais voltadas para a ordem, tá? Eu diria que 95% das estruturas no direito são voltadas para a ordem. E aí existe um meio termo, que são as estruturas caóticas, que elas misturam caos com ordem. Se a gente for ver modelos de empresas como Spotify, que trabalham com squads, né? Enfim, toda essa pegada ágil, eu não acho que isso tem que ser replicado, mas eu acho que é um exercício muito interessante porque mostra que você não precisa estar o tempo todo no controle. Só que o que acontece? Organizações orientadas para a ordem, normalmente elas têm muita dificuldade de abraçar o caos. Por quê? Porque o caos ele é um pouco da perca de controle, enfim. O que acontece? Quando a gente tem aí esse novo cenário, né, mundial, em que a gente está saindo de uma pandemia, as pessoas estão acostumadas a estar em casa por N motivos, né? São novos formatos de trabalho, a gente não pode fechar os olhos para isso. E aí a gente vem para uma estrutura em que você quer supervisionar, você quer controlar tudo, você quer ter previsibilidade de tudo, tanto Lean quanto Design, eles não vão funcionar, eles vão ser uma muleta para um projeto empresarial que ele, na minha opinião, ele está fadado a, pelo menos, a uma manutenção do status quo, que é um status quo que as pessoas não estão felizes. Isso assim, eu acompanho, e você também, né? N grupos, pessoas falando, poxa, aqui no meu escritório é desse jeito, chefão, chefinho, e eu não sei de nada, não recebo nada, eu não participo de nada. Por isso que eu digo que antes de pensar em métodos, em abordagens, você tem que olhar para dentro e falar, caramba, como é que está hoje a minha organização, qual que é o propósito, qual que é a proposta de valor, qual que é o meu modelo de negócio e como é que eu vou criar uma governança em cima disso. Não é o contrário. Porque o contrário ele vai ser uma peneira tapando o sol. Tem que fazer o básico primeiro. Tem que fazer o básico. E eu acho assim, queria trazer esse ponto da governança, que eu tenho pensado muito sobre isso e debatido também, de como não só, né, os escritórios de advocacia, departamentos jurídicos falham na estruturação de processos de governança e como a governança ela cada vez mais vai fazer mais sentido e vai ser mais necessária
para esse desenvolvimento de novas estruturas de trabalho e novas organizações aí que a gente está vivendo. A gente discutiu aqui há pouco, né, que a gente viveu um momento de pandemia em que as pessoas trabalhavam em casa e a gestão ágil e a gestão visual, a gestão por projeto, ela ajudou muito, muita gente. Isso eu sei porque eu acompanhei, eu também trabalhei dentro do escritório na consultoria, na estruturação de processos, assim, e hoje em dia o que a gente vê é as organizações voltando atrás a um modelo que era pré-pandemia, sem levar em conta todo o aprendizado de comunicação assíncrona, de colaboração digital. Então, tudo isso está relacionado a como que, né, você vai se tornar um pouco mais ágil, porque o ágil, ser ágil é uma coisa muito abstrata. O que é transformação ágil? O que é transformação digital? O que é design de negócio? Todas essas coisas estão muito conectadas. Então, acho que a gente tem que pensar nesses processos de governança antes de pensar na ferramenta, antes de pensar no framework, antes de pensar na abordagem, na filosofia, porque daí, assim, você vai estar enxugando gelo, na minha opinião, né? É que existe uma sanha, né, um fetiche pela inovação, né? Uhum. Essa área que a gente trabalha na inovação Sim. jurídica, né? Então, eu quero fazer design, eu quero fazer agile na minha empresa, no meu jurídico, no meu escritório. Talvez as pessoas até se decepcionem, não sei, quando você propõe, porque o Kanban, por exemplo, ele é muito simples, né? Ele é muito óbvio, ele é muito simples e por isso ele é muito bacana, né? Sim. Porque as coisas mais inteligentes são as mais simples. As mais simples. E esse é o lance da filosofia japonesa. Faça o básico e simples bem feito. Isso é muito japonês mesmo. E, bom, eu trabalhei 8 anos com japoneses, né, dentro de jurídico. E tinham algumas coisas, assim, que quando eu comecei a entender por que eles faziam aquilo, eu dizia, nossa, mas a gente é muito burro aqui no Ocidente. Porque, olha que básico e que, né, assim... Sutil, né? Funciona, pronto, acabou, assim. Então, às vezes eu sinto, assim, que as pessoas, com o próprio design, com o legal design, elas têm, porque agora, né, tudo vai funcionar, agora né? eu vou mudar tudo a partir disso. Agora vai, né? Agora porque eu fiz uma petição, eu fiz um contrato visual, meus problemas estão resolvidos, né? Não é, infelizmente. Eu fiz um curso de Agile, agora vai... Agora todo mundo vai no 220 aqui, né? E aí as pessoas veem que tem que ter o básico, né? Porque se você não tem uma equipe, uma cultura. Né? É uma cultura empresarial. A tal da cultura. É a cola, né? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente está vivendo momentos aí de alta permeabilidade de vários conhecimentos, enfim, e várias abordagens, né? Tem muita coisa rolando. Acho que a gente vive um momento muito interessante, apesar de muito complexo e volátil, né? Mas ainda assim o básico no final do dia é isso que você falou. Se você consegue capacitar as pessoas, criar uma cultura organizacional, né, que seja transparente, porque tudo isso que a gente está falando, design, agile, lean, que é uma sopa de letrinhas, mas tudo isso só vai funcionar se você tiver transparência, se você tiver orientação de verdade para as pessoas e geração de valor para os teus clientes e usuários, senão vai ser um tapa-buraco. Felipe, e com relação à experiência do cliente jurídico, né, do cliente do escritório de advocacia, o que você tem a dizer aí pra gente? Tanta coisa, né? Bom, eu acho que, como eu disse para você, e você conhece isso muito bem, Lean, agilidade, design de uma maneira geral, design de serviços, legal design, todos eles têm um ponto em comum que é a geração de valor para o teu cliente, para o teu usuário. Ótimo. Né? Boa. É o básico. Sim, não dá para esquecer nunca, né? Não dá para esquecer nunca. É para isso que a gente faz. Porque assim, o escritório da advocacia só vive com base nos clientes bem satisfeitos. Sim. Então eu acho que, novamente, é uma questão estrutural. Ao mesmo tempo que tem muita coisa acontecendo, a gente tem visto aí a emergência do Visual Law, né, do Legal Design, a interface de produtos e documentos jurídicos, que é muito legal. E, ao mesmo tempo, tem um descompasso, porque a advocacia, ela, de certo modo, ela é uma profissão um pouco assim, centralizadora em si mesma, de modo que, às vezes, você entrega algo que é bom para você, mas você não pensa no que o teu cliente, como que o teu cliente está consumindo aquilo ali.
Eu tenho um exemplo de uma consultoria que a gente fez, que é uma proposta de honorários, que o cliente falou pra gente. O nosso cliente disse que a gente precisava, brincando, né? Que a proposta de honorários estava tão complexa que eu precisava chamar um advogado para interpretar a proposta de honorários do próprio escritório. Então, eu acho que é um case interessante, porque diz muito sobre como nós, advogados, produzimos e fazemos a entrega jurídica, né? Então, novamente, todos aqueles elementos, né, não só do design thinking, né, mas da agilidade, do lean, as etapas de você entender qual é o problema, propor possíveis soluções, prototipar, testar e fazer esse ciclo de convergência e divergência tem que ser algo que tem que estar presente na nossa cabeça, em especial de quem está no operacional jurídico, né? Então, desde o momento em que você redige um e-mail, né, como que você vai tornar isso uma coisa agradável para a pessoa que está lendo, sejam os termos, óbvio, você adequar também de acordo com o público, né? Então, esse é um público um pouco mais conservador, esse é um público um pouco mais aberto, um pouco mais flexível. Então, eu posso falar na linguagem dessa pessoa. Isso é uma coisa que o advogado tem que pensar. Não adianta a gente estar aqui com uma consultoria ou com uma gestão de projetos dizendo pense desse modo se você não conseguir internalizar isso, né? Então, eu acho que é um drive aí muito importante em todas as estruturas, seja departamentos jurídicos ou escritórios de advocacia, e tem que acontecer muito no dia a dia. Algumas coisas que a gente viu no escritório já, né? Eu já dei esse exemplo da melhora da interface com o cliente no momento em que é o ponto zero, né? Que é quando o cliente te procura para resolver um problema. Como que você envia uma proposta de honorários? Então, de maneira clara, de maneira visual, mas que não seja exagerada, não seja infantil, que é o que a gente bate na questão, né, do visual law, do legal design. Só se engana às vezes, né? De assim, não é colocando ícone que você vai tornar aquilo ali uma experiência mais valorosa, né? É você realmente sendo assertivo no conteúdo daquela proposta. Idem com um parecer, ou com uma petição, ou no teu relacionamento, no trato com o cliente. Mas acho que o principal é justamente a equipe jurídica, quem está produzindo, tem que ter muito claro qual que é a proposta de valor e o que o cliente está precisando. E cada cliente precisa de uma coisa, não é assim que você coloca tudo no mesmo bolo, de maneira que você vai produzir produtos que funcionem para todo mundo. Acho que essa questão da personalização e da empatia, o ajuste do teu discurso e da tua produção, da tua linguagem, tudo isso está muito relacionado a uma estrutura de conhecimento que a advocacia tem que começar a se adaptar de uma maneira um pouco mais rápida, eu diria, né? Eu entendo que é uma profissão que lida com problemas sérios, problemas complexos. A gente não tem também que achar que é oba-oba e que é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo a gente também tem que tentar encontrar um termo que funcione para o cliente. E não só o cliente, né? E não só o cliente, porque é aquilo que eu te falei, o design de serviços, ele trabalha muito com as pessoas. Imagina então que você tem dentro desse grupo de pessoas, você tem os teus usuários, você tem os teus clientes, mas também tem os teus colaboradores. Eu dei um exemplo ali da plataforma digital que a gente usa para acesso aos documentos do escritório. Quem é o beneficiado da operação? São os nossos colaboradores. Por quê? Porque a informação está clara, a informação está disponível, então você gera uma experiência para os teus colaboradores também. Então tem que pensar de uma maneira sistêmica, não só numa caixinha ali de cliente ou usuário. E a gente conversava, né, antes sobre um caso de um cliente de vocês, né, uma empresa que perdeu uma ação porque não conhecia o próprio negócio da empresa, né? O jurídico não conhecia o próprio negócio da empresa. E muitas vezes acontece que o advogado do escritório ou o advogado da empresa não conhece o negócio que ele está, que ele precisa trabalhar ali. Então, quando você fala, né, nas metodologias ágeis, quando você fala de ter uma interface centralizada, de ajudar a vida de quem trabalha lá dentro do escritório, é para que todo mundo consiga entender o que faz. Porque, às vezes, as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Sim. Né? Você chega para perguntar, esse cliente que contratou o nosso serviço aqui no escritório, qual é o negócio dele? Você pega 3 pessoas, cada um vai te dizer uma coisa, porque não entendeu. Né? E aí, como é que vai atender bem essa pessoa? Então, lógico, é tudo muito rápido, as equipes às vezes são muito pequenas, mas no final,
Não tem como você dar um bom atendimento para o teu cliente, né? Se você não conhece, não sabe o que ele faz e o que ele precisa. Perfeito, perfeito. De novo, a gente volta para o básico. Com certeza. Né? Isso acontece bastante, né? Porque como a advocacia ela também trabalha com um padrão de entrega de serviços jurídicos, você acha que tudo é a mesma coisa, né? Eu tive um caso ano passado de uma startup na área de saúde, era uma entrega relativamente simples, mas a equipe teve dificuldade de entender qual era, de fato, o modelo de negócios dessa nova plataforma, porque era uma coisa disruptiva. Então, saiu um pouco daquele viés tradicional e a gente teve que fazer um grande esforço de adequar a solução jurídica ao modelo de negócio do cliente. Então, você matou a pau aí. Eu acho que conhecimento do teu próprio modelo de negócios e o modelo de negócios do cliente. Qual é a proposta de valor? Qual é o serviço ou o produto que ele está oferecendo e como que eu vou encaixar a solução jurídica dentro disso, né? Eu acho que o meu trabalho, né, de uma maneira geral, é fazer uma interface entre cliente e operação jurídica para que a gente possa suavizar essas entregas e gerenciar também a geração de valor. O cliente está satisfeito? Realmente foi uma coisa legal? Ele gostou? Ele vai voltar? Está claro para ele? Ou a gente precisa fazer mais alguma coisa? Então, no final do dia, é uma coisa básica, né, as pessoas, né, hoje em dia tem muito aí a questão do Customer Experience, né, que é basicamente essa gestão da satisfação do teu cliente. Isso não é antigo. Por quê? Porque se você for ver negócios pequenos que são bem-sucedidos ou que se tornaram grandes negócios, está muito relacionado à satisfação do cliente. Então, quem paga as tuas contas para te deixar aberto é o teu cliente. Sim. O cliente sempre tem razão? Olha, isso não é uma verdade absoluta, mas a geração de valor tem que estar orientada para o teu cliente. Se você não está pensando na geração de valor para o teu cliente, algo está muito errado. Não, é exatamente isso. É voltar para o básico, né? É o teu cliente e o cliente do teu cliente também, né? Então, esse cara, ele é um banco, ele atende quem? Sim, quem que é? Esse cara, ele é uma startup, que faz o que para quem? Né? E se você entender, né, eu trabalhei em jurídico muito tempo, né, e não tinha coisa que me deixava mais irritada, era você ter um escritório grande que atendia, e cada vez que surgia uma demanda nova, vinha um advogado diferente e eu tinha que explicar o que a minha empresa fazia. Naquela época não tinha gestor da conta, né? Aí entrou um gestor da conta e aí tinha uns 4, 5 escritórios que atendiam a gente. Eu falei, não, eu quero ficar com aqui tem um gestor da conta, porque eu não aguento mais. Cada vez que eu chego lá, contar a história do que a minha empresa faz. Isso é muito chato. Isso é um elemento aí da experiência mesmo, de você valorizar o tempo das pessoas, né? Porque você, como cliente, você não tem que estar disponível o tempo todo para resolver problemas que são de governança, né? Se o escritório não consegue focalizar ali uma pessoa, quem que vai sofrer? É você que está na outra ponta. Então, são coisas muito sutis. Eu acho que a advocacia ela ficou um pouco pasteurizada, né? Assim, é tudo muito em bloco, tudo muito em massa e, óbvio, tem muito trabalho, não há dúvida disso, né? Tanto na consultoria quanto no contencioso não tem moleza, mas eu acho que às vezes falta um aspecto humano de você realmente parar para pensar e falar, peraí. E por mais que tenha, né, programa para tudo, software para tudo, se você está dentro de uma empresa, você está com uma operação imobiliária e você tem uma operação societária, e você tem alguém que olha essas duas coisas e diz, temos implicações, espera aí, vamos juntar aqui Sim. Tem uma equipe cuidando do imobiliário, tem uma equipe cuidando do societário. Sim. E alguém olha essas duas coisas e diz, espera aí, Tem sinergia vamos, aí. Vamos ter que conversar sobre algumas coisas, Com entendeu? certeza. E isso acontece no dia a dia. Acho que é um sinal também da dificuldade que muitos profissionais no direito têm em relação ao projeto, né? Eu comecei falando sobre o projeto. Por que o Lean é tão importante, né? Porque ele trabalha com começo, meio e fim. Às vezes, na advocacia, a gente sente que as coisas elas vão andando, e quando você vê, as pontas estão soltas. Então, essa habilidade de gestão de projetos é uma habilidade fundamental hoje na advocacia. E o profissional T-shaped também, né? Em ter, que é você ser especialista, mas também ter uma visão sistêmica generalista e poder conectar esses pontos
Acho que isso é uma mudança aí que a gente está vivendo e cada vez mais vai moldar o perfil profissional para atuar em desafios complexos da advocacia e fora dela, né? De negócios, eu acho que esse é o grande lance, né? Porque é o que funciona, é o que está funcionando por aí, né? A gente está sempre nesse desafio de buscar formações diferentes, né? Mas essa questão do T-shape e tudo mais é o que está funcionando por aí em várias outras áreas, não só no direito, né? E, bom, a gente volta, né? Porque a gente estava conversando no começo. E eu quero que você fale do teu curso de design de negócios, o que você está tocando, o que você está inventando, o que a VOA faz. Legal. Bom, a parte de ser diretor de projetos ali no Kister Machado, né, trabalho há 15 anos ali, como eu disse para você, há 8 anos eu fundei a minha própria empresa e eu presto consultoria na área de design de serviços, design de negócios, gestão, para basicamente escritórios de advocacia, porque é o meu métier, é o que eu gosto de fazer e entendo que a consultoria ela me ajuda muito a absorver outros contextos e, enfim, incorporar novas formas de resolver os problemas e trazer isso para o escritório também. Eu tô com um curso que vai ser uma formação online, são 12 horas de conteúdo, o curso chama Design de Negócios e Serviços para Advogados, né, na advocacia. Ele vai ter aí 6 aulas, são aulas que vão tratar de modelagem de negócios, propostas de valor, gestão Lean e gestão ágil. Vamos falar sobre planejamento estratégico e gestão de projetos. O design, né? Não só o legal design, mas tudo isso que a gente tem falado, o design de serviços, o design organizacional, governança, um pouquinho de marketing, a parte comercial e tecnologia e BIs também, que é algo que eu gosto de fazer. O curso ele tá um pouquinho atrasado, já era para ter sido lançado, mas a vida também atropela a gente, né? Mas logo ele tá aí na rua, Logo, acho que assim, até final de junho ele já vai estar lançado, já está tudo pronto, gravado, é só realmente pensar na estratégia aí de como que a gente vai oferecer. Mas quem também quiser saber mais, siga lá no Instagram, né? No Voa Legal. Voa Legal, @voalegal. No Instagram. Tem um aviãozinho, gente. É um aviãozinho e tem ali também o link do site, que é o pré-site, né? Mas ele já está liberado, só não está liberado para compra. Então, em breve vai estar aí na rua. É uma forma também, né? Um curso que a gente já, de certa maneira, já deu juntos, né? Uma parte ali, né? Em workshop. E eu fui modelando ele para fazer um produto digital aí acessível e que fale um pouco, de uma maneira um pouco mais estruturada aí sobre todos esses temas que a gente conversou hoje, que é a minha área, a minha vida, é o que eu gosto de fazer, Legal. Misturar vários saberes e no fim dá certo, né? Tá dando certo. Funciona, né? Tá funcionando, funciona na prática. Funciona na prática. Por que não, né? Eu acredito demais, assim, que essa questão do ensino, de você mostrar para outros profissionais do direito, eu uso muito a palavra profissional do direito, porque não é só advogado, eu acho que dá para usar no setor público também, não dá? Com certeza, dá para ser todo mundo, né? Dá para ser estudante, pessoal que trabalha em controladoria, pessoal da advocacia pública, e não só da advocacia, porque quando a gente fala em design e legal design, a gente está falando de administração pública, né? Não é só o judiciário, não é só o procurador. Pessoas do direito, né? Pessoas da administração pública, desde um edital que, né, pode ser melhor vinculado ou melhor comunicado, enfim, existem N possibilidades. Apesar do meu métier ser mais escritório da advocacia, eu acho que tem para todo mundo e vamos aí. Não, fantástico. Gente, muito bom essa primeira podcast com vídeo que a gente fez aqui, Felipe, direto de Curitiba. Da chuvosa Curitiba, dos nossos estúdios do hotel. Né? Seja, então, muito, muito bem-vindo aqui sempre a esse lugar. E eu que te agradeço. E muito legal, mais uma vez, a gente está inventando alguma coisa diferente juntos, né? Não, e é bom nos encontrarmos depois de uma pandemia, eu acho que isso é muito legal. E estamos bem, né? Depois desse período nada fácil. E agora retomando os projetos, que bom que a gente está aqui hoje. Fico à disposição aí para quem precisar. Trouxe alguns livros, né, rapidamente para comentar. Para quem tiver a fim de entrar nesse universo de agilidade, tem um livro bem bacana da O'Reilly, que é o Matt LeMay, Agile para Todos, para quem quiser. Para quem quiser começar, é bem legal. Tem um livro de design de serviços, que também é uma colaboração aí de várias pessoas.
É um livro estrangeiro, mas muito completo. Para quem tá só no podcast, Design de Serviços na Prática. Isso é Design de Serviços na Prática. É uma colaboração de vários autores, tá? De vários designers, então, para quem tá afim de conhecer. E Design de Negócio do Roger Martin, que é também um livro bem bacana para quem tá afim aí de conhecer um pouco mais essa visão integrada do design, não só de serviços, mas no negócio como um todo. E é isso aí. Beleza. Sigam o Felipe nas redes, continuem aqui comigo, que a gente está sempre inventando moda, misturando coisas que nem a gente sabia que dava para misturar, né? É isso aí. E vamos em frente. Valeu, Felipe. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.